a outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. E isso inclui nos nossos sonhos. Nós temos que sonhar. Cássia, muitas vezes eu não sei nem orar diante do Senhor para pedir para Deus ressuscitar os meus sonhos ou para Deus me dar sonhos. Mas você tem que pedir ao Senhor para Deus te dar sonho, te dar objetivo. Aleluia, Deus. Porque tem pessoas que não estão vivendo, só estão vegetando aqui na terra. Não tem objetivo nenhum, nem com a família, nem com os filhos, nem com profissão, nem com nada. São pessoas que não vivem, vegetam. E daí não deixa de viver o melhor de Deus nessa terra. Nós temos que viver o melhor do Senhor nessa terra. Aleluia, Deus. E o melhor do Senhor inclui nós nos encontrarmos com nós mesmos. Porque tem pessoas que não se encontram com elas mesmas. São pessoas que são perdidas e frustradas em todas as áreas da vida. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. Por que tem pessoas que debocham do sonho dos outros? Tem pessoas que invejam o sonho dos outros. Tem pessoas que apontam os sonhos dos outros. Por quê? Porque ela não consegue ter o dela, o do outro incomoda. Aleluia, Deus. E daí quando o outro te incomoda é porque você não tem o seu. Porque quem tem o seu está preocupado de realizar o seu. E esquece do outro. Deus, aleluia. Então que nós vamos ter sonhos diante do Senhor, objetivos diante do Senhor. E se nós não tivermos, que nós vamos pedir a Deus. Pedir a Deus para Deus nos dar sonhos da parte dele. Porque sonhar, projetar e concluir é de Deus. É de Deus. E você tem que saber o que você quer da sua vida. Você não pode viver por viver. Você tem que saber o que você quer da sua vida. O crente, o homem e a mulher do Senhor, ela tem que saber o que quer da vida dela. Tem gente que não sabe o que quer da vida. Por que tem gente que não sabe o que quer da vida? Por quê? Porque é uma pessoa totalmente frustrada e perdida com ela mesma. Aleluia, Deus. E não luta por nada. E daí todo mundo é culpado do problema dela. Você já viu isso? Tem gente que convive com uma pessoa e todo mundo é culpado do problema dela. Todo mundo é culpado por ela não dar certo no emprego, todo mundo é culpado por ela não dar certo na profissão, por ela não dar certo no curso, por ela não dar certo não sei o quê. Mas será que realmente o erro está no outro? Ou está em nós mesmos? Eu estava vendo um jovem que ele passou em 22 universidades. E o pai dele era caneiro, né? Cortava cana, era o serviço do pai dele. Diz que os coleguinhas tudo ficava debochando dele, né? E daí quando ele passou nas faculdades, todo mundo olhou para ele e falou que foi sorte. E daí ele falou que ele ficava 16 horas sentado enquanto o pai cortava cana. E hoje, a aposentadoria que ele deu pro pai dele é mais de 20 mil reais. Aí ele pegou e a repórter perguntou para ele e falou bem assim: o que te incentivou a você chegar aqui hoje? Ele era poder dar um salário de mais de 10 mil pro meu pai. Aquilo me arrepiou. Porque o sonho dele não era para ele. Era ele poder dar uma boa aposentadoria pro pai dele. E aquilo motivou ele a ficar horas e horas sentado. E detalhe, ele ainda ajudava o pai dele na cana. Então, quando a pessoa ela tem um sonho, ela tem um objetivo, não há ninguém que para ela. Porque ela corre atrás. Pode tudo parecer dar errado, igual aconteceu com José. Ó, parece que estava dando errado no começo. Os irmãos dele venderam ele. Nossa, começou dando errado, vou desistir. Começou dando tudo errado, meus irmãos me venderam, minha família virou as costas para mim. Hoje eu sou escravo, vou desistir. Mas não. Ele continuou junto com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. Porque ele continuou com o Senhor. Independente do que aconteça na sua vida, se o Senhor está com ela, até as coisas ruins que os outros fazem para você, cooperam para Deus te levantar. Porque se Deus não tivesse permitido, porque tudo é permissão do Senhor, se Deus não tivesse permitido que os irmãos dele vendessem, ele não tinha ido parar na casa de Potifar. E se ele não tivesse ido na casa de Potifar, ele não teria sido preso. E se ele não tivesse sido preso, ele não se tornaria governador. Para você ver como até as coisas ruins diante dos olhos humanos é o trabalhar e o agir de Deus. Até as coisas ruins diante do olho humano é o trabalho
dele morreu? Não. Os sonhos dele continuou. E quando ele foi governador, o que ele fez? Ele virou as costas para a família? Não. Ele deu uma lição. É diferente. Porque tem a diferença. Uma vez eu ouvi uma irmã falando isso e é uma verdade. Tem a diferença do crente parteiro e do crente babá. E eu achei isso lindo. Por quê? Porque o crente parteiro é aquele que a irmã está indo para a igreja e fala: irmã, ora por mim, amém, eu vou orar. E no outro dia ela está passando na frente da casa de novo e ela: irmã, ora por mim, ela vou orar. Na terceira vez que ela está passando na casa da irmã, a irmã fala: irmã, ora por mim, irmã, não vou orar mais não. Agora se tu quiser, tu vai lá e ora. Crente parteiro. Agora o crente babá que ela falou, e eu achei muito interessante, é que ela está passando na frente da casa: irmã, ora por mim, irmã, ora por mim, irmã, ora por mim, irmã, ora por mim, e ela continua orando. E a pessoa não aprende a buscar por ela mesma. E foi isso que Josué fez. O que ele fez? Ele deu uma lição para os irmãos, mas ele não virou as costas. Por quê? Porque o sonho dele estava diante dos sonhos do Senhor. Os sonhos dele não eram humilhar ninguém. Era pelo contrário, ele salvou uma nação. Através de um sonho que ele sonhou e através de um sonho que Deus revelou para ele. Então que nós venhamos sair daqui pedindo para o Senhor para nós termos sonhos diante do Senhor. Porque se nós tivermos sonhos diante do Senhor, Deus vai nos prosperar. E que nós vamos ser usados diante do Senhor com nossos sonhos. Amém? Uma vez eu ouvi um testemunho de, não sei se os irmãos já ouviram, de uma irmã que ela era bem cristã, dessas irmãs do coque, sabe? Bem cristã mesmo, que está dia e noite na igreja. E daí o marido dela chegava lá e falava bem assim: um dia vou lá na igreja, eu não vou lá na igreja porque eu nunca encontrei o diabo. Ele falava, né? Pra ela. E ela orava pela vida dele. E ele: eu não vou lá na igreja porque eu nunca encontrei o diabo. Uma hora eu vou encontrar. O dia que eu encontrar o diabo, eu vou na igreja. E certo dia, ele foi no prostíbulo caçar o diabo. Chegou lá e ele não achou o diabo. Outro dia, ele foi numa boca de fumo caçar o diabo. Também não achou o diabo. Outro dia, ele foi no lugar de desossas de corpos humanos procurar o diabo. Não encontrou. Certo dia, ele está saindo da casa dele e passa na frente da igreja para olhar se a mulher estava na igreja, porque é um desconfiado, né? E quando ele está passando na porta da igreja, adivinha quem ele vê? O diabo, de braços cruzados e olhando para dentro da igreja. E daí ele pega e diz que desce, e diz que para e começa a conversar com o diabo. Diz que ele pega e fala: como que você está aqui na porta da igreja? Porque eu fui no prostíbulo, não te encontrei, fui na boca de fumo, não te encontrei, fui em tal lugar, não te encontrei, e foi falando dos lugares que ele foi. Sabe o que o diabo respondeu para ele? O diabo falou bem assim: o que eu vou fazer lá? Aqueles que estão lá já são meus. Aleluia, Deus. Eu estou atrás dos que estão aqui, dentro. E o que eu quero dizer para a igreja? É que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos buscando, glória a Deus por isso. Mas nós temos que se cuidar quando nós saímos para fora da igreja. Porque pode ser que na porta Falei pra ti num vídeo aí, tu nem viu. esteja alguém te esperando. Sei que eu falei no vídeo, tu nem viu. Glória de E aí que tá. O inimigo, ele não é igual a Jesus educado. O irmão falou: eis que estou à porta e bato. Jesus fala isso. Aquele que abrir, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Jesus, ele é educado, mas o inimigo não. Ele não bate. Por quê? Porque ele não precisa de uma porta para ele entrar nas nossas vidas. Ele precisa somente de uma brecha. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. E às vezes não conseguimos caminhar com o Senhor porque nós demos brecha. E às vezes nós não conseguimos ter sonhos do Senhor porque infelizmente tem uma brecha. Glória a Deus, aleluia. E essa brecha muitas vezes não é um pecado grande. Uma fornicação, às vezes não é uma droga, às vezes não é um pecado grande. Talvez essa brecha que está no nosso coração é aquele pecadinho de estimação, sabe? Aquele que a gente faz todo dia
e não percebe? Deus lava o nosso coração. Não tem aquele pecado de estimação? Que tem. Tem um pecadinho de estimação. Às vezes o pecadinho de estimação é aquele, oi, irmão, me dá um copo de açúcar. Tem não. Oi, irmã, aconteceu isso e isso, tá sabendo? Sei não. Oi, irmã, e às vezes até aumenta um pouquinho. Então nós vamos ter cuidado com o pecado de estimação. Assim, mas eu não sei qual é o meu pecado de estimação. Peça a Deus que Ele revela. Porque a palavra do Senhor era muito clara quando ela fala bem assim, que só no pensar já pecou. Aleluia. Não precisa às vezes agir. Às vezes só no pensar, só no traquinar. Por exemplo, os irmãos de José, talvez eles já vinham pensando em fazer mal para José há tempos. Não foi do dia para a noite. Não, a palavra do Senhor diz que eles, cada dia mais, eles os odiavam mais ainda. Ou seja, vem de dias. É verdade. Sabe o que é isso? É pecadinho de estimação. Eu não gosto do meu irmão José hoje. Ah, deixa pra lá, não vou me esforçar para gostar dele, dos sonhos dele. Ah, mas fulana sonha. Eu não vou apoiar o sonho dele. Não é meu sonho, para que eu vou apoiar o sonho dele? Aleluia. E aí é pecadinho de estimação e a gente vai alimentando aquele pecado. Vai alimentando aquele pecado. E quando vê o pecadinho, ele é pequenininho, é igual uma criança. Aí o pecado vai ficando adolescente. Quando vê o pecado, ele está adulto. E daí quando o pecado está adulto, minha mãe diz assim, que depois que o filho engrossa o pescoço, o pai não dá conta mais de segurar. Assim é o pecado. Quando o pecado ele engrossa, chega um momento que nós não damos conta mais de controlar ele. Eita, glória, é verdade. Não dá conta mais de controlar. Então que nós devemos ter cuidado com aquele pecadinho pequenininho. Porque meu marido sempre fala que não é em pedra grande que a gente tropeça. É em pedra pequena. Porque se você vê uma pedra grande, você vai desviar dela. Mas você está andando e às vezes a pedra pequenininha você tropeça e cai. Então não é em pedra grande que a gente tropeça, é em pedra pequena. A maioria das traições de relacionamento, elas começam, não é no ato já de cara, é com uma mensagem, é com elogio, é com bom dia despretensioso, com boa noite. E quando você vê, você caiu. As brigas grandes de relacionamento de homem que mata mulher não começa já logo na porrada. Começa, não vai? Outro vai? E quando vê, foi mesmo. Aí um vai para a caixão, outro vai para a cadeia. Ou os dois morrem. As torturas de pais com filhos não começam logo de cara, de pai batendo. Não. Começa num castigo ruim grande, daquele castigo forte daqui. Quando vê, está torturando o filho. Por quê? Porque é pecado pequeno. Pecado de estimação. E é esse pecado que nós temos que ter cuidado. Porque às vezes o pecado está tão pequenininho de estimação que ele vai roubando os nossos sonhos, vai roubando os nossos projetos, vai roubando a nossa vida e rouba a nossa salvação. E daí quando rouba a nossa salvação, meu irmão, só resta uma coisa: lago de fogo e enxofre. A depressão, ela não começa com um dia, você presa já direto dentro do quarto. Não. Começa com uma pessoa que vai se trancando aos poucos, se trancando, não quero receber isso, não quero falar sobre isso, e ela vai se fechando. Se fechando, quando pensa que não, ela está dias dentro do quarto, ela está dias sem comer, e daí a vida dela perde a graça e ela faz o quê? Ceifa a própria vida. Ela não começa do dia para a noite, ela começa devagarinho. Então, que nós devemos ter cuidado, não é com as coisas grandes, é com as coisinhas pequenas que nós estamos deixando entrar na nossa vida. Porque essas coisinhas pequenas é o que rouba a nossa salvação, é o que rouba a nossa vida, é o que rouba os nossos sonhos. E que nós devemos sonhar diante do Senhor. Que nós não venhamos só ter projetos. Que aquele projeto só seja momentâneo naquele momento. Não. Que você venha sonhar
Venha sonhar como que seu filho... Ah, seu marido, meu filho está grande, já está totalmente perdido, mas que você venha sonhar que sua filha vai formar ainda, que seu filho vai formar ainda, que você vai ter seu próprio negócio, que você vai ser próspero e vai ajudar seus filhos a se formar, que você venha sonhar para você poder ajudar a sua família, para você ter sua independência financeira, espiritual, familiar, que você venha ter sonhos diante do Senhor. E apresente. Porque se você estiver com o Senhor, aonde você colocar suas mãos prosperará. Como José. Independente de onde você esteja. Pode ser na cadeia, pode ser no escravizado. Porque tem emprego hoje que é escravidão, sabia? Que é escravidão. Que você trabalha o mês inteiro igual um condenado ali ganhando uma miséria. Às vezes não vai ser igual o seu irmão. O irmão José que vendeu ele, às vezes é nós mesmos que estamos nos vendendo. Sabia? Porque nós trabalhamos igual condenado, não temos vidas e ainda ganhamos pouco. Nós mesmos nos vendemos às vezes. E o cristão, ele não pode aceitar isso. Ele tem que orar ao Senhor. Falar, Senhor, me muda dessa porta de emprego, abre uma porta melhor para mim. Porque Deus faz isso. Às vezes pode ser uma fase você ir naquele local, mas passa. Se você tiver com o Senhor, ela passa. Que você venha buscar da parte do Senhor o que é de Deus. Da parte do Senhor, não é da nossa parte, é da parte do Senhor. Porque às vezes nós queremos um milagre do dia para a noite. Já pensou se José tivesse desistido na primeira pedra que apresentaram para ele, como a esposa de Potifar? Já pensou se ele tivesse desistido? Ah, já fui escravizado. Agora eu estou no bem bom, ninguém vai saber que eu deitei com ela, só tem eu e ela mesma. Mas o que ele fez? Ele não. Isso não agrada o meu Senhor. Meu Senhor me deu tudo, mas Ele não me deu você. Fidelidade, o nome disso. Às vezes para nós receber, às vezes não. A realidade é, para nós recebermos algo do Senhor, nós temos que ter fidelidade. Para nós recebermos algo do Senhor, nós temos que ter fidelidade. E eu vou longe. E você pode até ficar chateado comigo e ficar escandalizado. Mas às vezes a fidelidade, ela nem é com Deus. Ela é consequência da fidelidade que você tem com aquela pessoa que está do seu lado. Porque para mim ter fidelidade, tem muita gente que confunde. Ah, mas eu vou trair minha esposa e depois eu peço perdão para Deus, está tudo certo. Enganado e iludido. Porque a fidelidade, primeiro ela vem com aquele que te confia. Depois ela vem assim. Ah, mas eu vou só falar uma besteira aqui pro meu filho e depois está tudo certo. Iludido, enganado. A fidelidade primeiro você tem que ter com aqueles que Deus te confiou. Seja com trabalho, seja com família, seja com a oportunidade que Deus te deu aqui no altar. Primeiro você tem que ter fidelidade com as pequenas coisas. Porque daí vai ser consequência da fidelidade com Deus. Aleluia, Jesus. Porque tem gente que acha que fazer o bem é só orar, só jejuar, só ler a Bíblia. E não é. Não, mas se eu jejuar aqui uma hora, ler a Bíblia uma hora, viver dentro da igreja, não é. Infelizmente, Jesus vai vir e vai ficar. Sabe por que vai ficar? Porque Deus sonda isso aqui, ó. Coração, não é aparência. Não vale de nada morar e viver de joelho se você não tiver vida no altar. Não vale de nada. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Para agradar a Jesus nós precisamos ter fé. Mas não adianta de nada você ter fé em Deus e não ter obra. Não ter obra dentro de casa, não ter obra no seu trabalho, não ter obra nos seus estudos, não ter obra de nada. Qual o testemunho que nós damos? Daqui quando saímos da igreja. Eita, glória, é verdade. Qual tem sido o nosso testemunho? Sabe, eu tô com um pequeno problema lá no meu trabalho, que eu não vou falar
nomes dos irmãos agora, mas Deus conhece. E eu estava conversando com meu esposo, e daí eu falei com meu esposo, eu falei, mas eu tô com dó. Tô com dó da pessoa. Sabe, uma compaixão quando Deus coloca no seu coração pela pessoa? E eu estava aqui sentada e estava questionando ao Senhor sobre isso. E o Senhor falou no meu coração assim, falou que às vezes nós queremos trabalhar e atrapalhamos Ele de trabalhar na vida da pessoa. E às vezes é o contrário. Deus quer que a gente trabalhe na vida da pessoa e não trabalhamos. Então existem os dois jeitos de Deus usar a gente. É nos afastando da vida da pessoa e é nos colocando na vida dela. A questão é, nós temos que ter sabedoria e discernimento do Senhor quando agir. Cássia, como que eu consigo isso? Buscando do Senhor. Porque às vezes nós queremos ajudar e acabamos atrapalhando o agir de Deus. E às vezes nós não ajudamos e também atrapalhamos o agir de Deus, porque era para mim ser bênção na vida daquela pessoa e não fui. Então, o que eu quero dizer com isso é intimidade com o Senhor. Para a gente saber quando é a hora de agir e quando não é. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. Para nós sabermos a hora de agir e a hora de não agir. Então, que nós íamos sair daqui como José, cheio de sonhos, mas com um detalhe: caminhar com o Senhor. E que nossos sonhos, além de caminhar com o Senhor para concretizá-los, venha a ser para ajudar a vida de outras pessoas. Não querer só para a gente. Porque querer só para a gente é egoísmo. E muitas das vezes nós não alcançamos algo porque somos egoístas. Queremos só pra gente. Queremos nos amostrar com o melhor carro. Queremos nos amostrar porque Deus está nos usando. Sabia que tem gente que se acha tanto, que se acha até porque Deus usou ele? E esquece que Deus usou até o meu jumento. Deus usa o que Ele quiser. Quem Ele quiser e na hora que Ele quiser. O que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. É verdade. Deus usa eu, usa vocês, usa cada um de nós pela misericórdia do Senhor. Verdade. Não porque Ele precisa da gente, não é isso. É verdade. É pela sua misericórdia. É verdade. Glória a Deus. Então que nós vamos sair aqui pequenininho, mas servindo a um Deus bem grandão. Glória a Deus. Pequenininho, pequenininho, mas servindo a um Deus bem grandão. Porque esse Deus que eu e você servem, minha mãe fala bem assim, que milagres acontecem todos os dias. Glória a Deus. E que um dia para Deus, o de repente de Deus, ele pode ser muito rápido e ele pode muito demorar. É verdade. O de repente de Deus, ele pode ser muito rápido e pode É demorar. verdade. Glória a Deus. Eu estava com um problema, eu falei, mãe, não vai dar certo. Ela, não sei por que você se preocupa, porque milagres acontecem todos os dias. Glória a Deus, meu Senhor. Mãe, não vai dar certo. Não sei por que você se preocupa, milagres acontecem todos os dias. É uma frase da minha mãe. Ela, esse milagre meu, que eu pedi hoje, como a irmã disse, ele não aconteceu. Mas teve outro milagre que aconteceu na minha vida. Por exemplo, eu estar respirando é um milagre. Eu estar caminhando é um milagre. E às vezes nós deixamos de agradecer ao Senhor porque não aconteceu aquela exata coisa que a gente queria. Glória a Deus. E esquecemos que mais vale o pequenininho do que o grande. Quantas pessoas hoje não se alimentaram? E às vezes nós até jogamos resto de comida fora. Aquele sobra do prato, aquele pedaço de tomate que estava meio estragado e a gente colocou no lixo. Porque para nós não tinha serventia. Mas você sabia que tem gente que come barro aí fora do mundo? É o alimento da pessoa. É barro e água. E Deus sustenta. Fraco, capenga, mas sustenta. E quantas vezes hoje eu agradeci pelo meu alimento e detalhe, eu doei um alimento para alguém. Gente, às vezes
O seu vizinho do lado não comeu. E a gente não sabe. Às vezes o vizinho do lado não comeu e a gente não sabe. E às vezes nós até temos a massa do bolo. E às vezes até sentimos no coração de levar. Mas não levou. Não levou. Por quê? Porque o meu eu sabe tudo. E não entende um toque do Senhor. Às vezes Deus está te tocando há dias para você fazer um bolo e levar para a pessoa. E não faz. Por quê? Porque não escuta e não entende. Às vezes até escuta, mas não entende a voz do Senhor no coração. E às vezes não recebe porque não dá. Pede, 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 não recebe porque não doa, não oferta na vida da outra pessoa. Porque o que eu tenho é pra mim. Eu me alimentei pra mim, eu comi pra mim, eu andei pra mim, eu vesti a roupa boa pra mim. Tem gente que faz coleção de roupa no guarda-roupa, mas não tem coragem de dar um vestido pro vizinho. E às vezes ainda fala da roupa do vizinho. Pior é isso. Ainda fala que o vizinho tá com short curto, que tá mostrando isso, tá mostrando aquilo, mas tá cheio de vestido no guarda-roupa. E não tem coragem de tirar um e dar pra pessoa. Jesus. Aleluia, Deus. O pior de tudo é isso. É as nossas estimações. Temos que cuidar Eita, rei da com as glória. estimações. Então, que nós vamos sair daqui com um pensar e um agir diferente da parte do Senhor. Cássio, hoje meus caminhos estão fechados. Eu estou sem trabalho, eu estou sem direção, eu estou sem sonho, eu estou sem propósito, eu estou sem nada, eu estou vivendo só. Ou melhor, eu estou vegetando, porque nem vivendo eu não estou dando conta. Eu não tenho nada, não tenho nem emprego, não tenho nada. Chega em casa, vou te dar a receita. Você chega em casa, você fecha a sua porta. Ah, mas eu divido o quarto com alguém, eu divido casa. Vai no banheiro. Banheiro é um lugar bom de orar que só. Que ninguém vai te incomodar lá, sabia? O meu lugar secreto é o banheiro. Só vai no banheiro e ninguém te incomoda. Vai no banheiro, joelha e ora. Senhor, se o Senhor me dá o trabalho, isso e aquilo, eu vou abençoar a tua casa, a tua igreja. A tua igreja, às vezes, não é nem o tempo. Eu vou abençoar o irmão, eu vou abençoar a irmã. Se o Senhor me usar, me abençoar, dar para mim, eu vou distribuir com o teu povo. Eita, maravilha. Eu vou distribuir com a tua casa. Aleluia. Tem gente que tem condições e não tem coragem de dar R$10 na igreja. Na igreja que eu falo é no templo. Sabia? Tem gente que ganha mais de não sei quantos mil aí por mês e não tem coragem de dar R$10 na igreja. Na igreja que eu falo é aqui, ó, no templo, não é nós não, no templo da igreja. No templo da igreja, não tem coragem. Porque o pastor vai roubar, porque o pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo. E esquece. Que a igreja, ela tem gastos. Ela tem custos. Independente se é na casa do pastor Alfredo, mas ele tem gasto. Aqui, custa, essa energia que nós usamos, ela custa dinheiro. A água que nós usamos custa dinheiro. Esse microfone custa dinheiro. Ele ir e voltar buscar os irmãos no carro dele custa dinheiro. E o trabalho dele é a obra. E às vezes a pessoa até desanima e para. Por quê? Porque ninguém se levanta para ajudar. Aí o irmão, todo culto, ele tem uma moedinha para ofertar. Nota de R$2 em moeda. Uma vez eu vi um pastor falando que nota de R$2 em moeda ela já está convertida. Pode converter as outras. Aleluia, Deus. Não estou falando para quem não tem condições, não é isso. Diante do Senhor, não é isso. Quem não tem, Deus abençoa da mesma forma. Mas Deus também conhece o coração de quem tem. Tem gente que vê o irmão falando que está passando fome e não tem coragem de dar um pacote de arroz. Sendo que compra tudo de fardo em casa. Às vezes tem 2, 3 lá mofando, mas não tem coragem de dar um. E ainda quer receber o melhor do Senhor, mas não reconhece que já tem o melhor do Senhor nessa terra. Então que nós vamos sair daqui com o coração dado. Eita, maravilha. Dado para o irmão, dado para a igreja. Sabe, eu sonho, estava falando com a irmã Silvana, eu sonho com um banheiro aqui fora. Para não precisar entrar no quarto da irmã Silvana. Porque é muito chato isso, perde a privacidade do pastor, da pastora. Mas eu sozinha sonhar
não realiza. Eita Deus, é verdade. Mas eu sei, se cada um começar a sonhar junto comigo e começar a orar, começar a apresentar diante do Senhor, conclui. Cássia, eu não tenho condições de ajudar financeiramente. Mas quando Deus preparar o material, eu dou uma mão de obra, eu dou um pão para os irmãos, a irmã que não trabalha, dou um pão para os irmãos tomar um café. Nós vamos trabalhando, porque quando a igreja se une, a união faz a força. Eita, glória a Deus. Verdade, Senhor. A irmã Silvana todo dia serve um café e um chá ali fora pra gente. Isso custa. Isso custa. E nós precisamos aprender a ofertar. Eu não tenho como trazer um bolo para a irmã Silvana, mas eu vou trazer uma garrafa de café. Irmã Silvana, não precisa fazer o café não, que a garrafa de café eu vou levar. E isso Deus se agrada. Porque ela não está fazendo para se engrandecer. Ela está fazendo para agradar os irmãos. Eu acho tão lindo isso. Hoje eu ia trazer, mas aí não deu tempo. É poucas igrejas que faz o que a irmã Silvana faz. O pós-culto. De comer, de beber. É pouquíssimo. Pode ser uma pipoca e um suquinho ali, mas ela sempre traz. Aleluia, Deus. Não é que eu quero falar que o irmão não trouxe, ou o irmão trouxe, longe disso. Mas é um alerta que às vezes a gente tem que falar, porque se a gente não falar, a gente não falar, ninguém vai saber que precisa de alguém que fale. É mesmo, Deus. Aleluia. Cássia, eu tenho condições de trazer uma cesta básica, eu vou deixar lá no pastor, porque ele sabe quem está precisando. Deixa. Eu vou deixar um pacote de arroz, que o pastor ele sabe qual irmão está precisando. Aqui, essa igreja, eu sempre falo para minha esposa, é uma igreja de pessoas carentes. Carentes. E nós somos pessoas que temos condições de orar por alguém, Aleluia, Deus. de abençoar a vida de alguém de alguma forma. Isso é motivo de glorificar o Senhor. Aleluia, Deus. Porque nós temos. A pessoa só pode dar o que ela tem. E nós temos amor, nós temos como orar e nós temos como abençoar a vida de alguém. Desculpa, irmãos, eu passei do horário 2 minutos, vou passar para a pastora. Amém? Agradeço a minha oportunidade.